A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao nosso programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o pastor Eduardo Rossetti. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius e a todos os que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. Nós estamos dando continuidade a falar da história e a geografia nos evangelhos. E hoje, no nosso tema, é o encontro do Senhor com a mulher samaritana. Então eu vou ler o texto que está em João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ou seja, João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha a tirá-la. Vamos ficar até aqui, o texto ele é longo, nós vamos citar as outras partes importantes desse texto, mas aqui na minha abertura já vou passar para o professor Vinícius. Eu só queria ir nesse tema. Os judeus e os samaritanos não se comunicam, outra versão diz que não se davam, né? Havia ali uma intriga. Essa intriga, ela tem séculos de acontecimentos que foram agravando essa divisão entre Jerusalém e Samaria. Ou seja, a Judéia com o Reino do Norte. Começou lá. Nós vemos que em 930, Roboão e Jeroboão, após a morte de Salomão, eles dividiram o reino. A Judéia ficou com a capital de Jerusalém e o Reino do Norte, num primeiro momento, ele foi dividido, mas a capital ainda não era Samaria. Mas logo em 880, um pouquinho depois... Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. O rei Onri, ele já coloca Samaria como a capital do Reino do Norte. Até aí ainda estava tudo bem. Mas depois, nós vemos que lá em 701, Senaqueribe, ele conquista a parte norte do Reino do Norte, ele não conquistou Jerusalém. Então a Judéia ficou livre.
E o que aconteceu? Com essa conquista de Senaqueribe, ou seja, ele destruiu, devastou e abriu o Reino do Norte para os gentios. A partir dali, muitos gentios, povos de outras, vieram morar na parte do norte, por isso que o norte, para o judeu, ficou assim, ele está contaminado. E Samaria, por ser a capital, ficou ela mais marcada, né, por esse acontecimento. Tem outros fatos, né, a questão própria religiosa, né, do templo sem ser em Jerusalém. Samaria fez uma arrumação ali para poder fazer os cultos. Então, tem outros fatos, mas aqui estamos dando um panorama do que aconteceu, fatos que aconteceram para causar esta divisão. Ainda vamos falar mais sobre isso. Professor Vinícius. Amém. Bom, depois dessa contextualização, entendemos então que havia uma divisão histórica de reinos. Um reino do norte e um reino do sul. Então, esse reino do norte, majoritariamente representado ali, né, por Samaria, nós temos uma miscigenação e uma mistura de costumes e de cultos, e muitas influências de cultos pagãos, inclusive. Então, há uma divisão política e logo em seguida nós temos uma divisão religiosa, porque o povo que aprendeu o único Deus, já na área norte, um culto, não é, diverso a várias pessoas pagãs, né, personagens pagãos. Então isso, quando visto pelos judeus da Judéia, era mistura. E, portanto, aqui vem o verso que diz assim: e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque classificavam aquele povo como impuros. Aliás, isso vai permanecer em alguns episódios da história da Judéia, porque mesmo após a reconstrução, nós temos o cativeiro do Reino do Norte, não é? Com o Império Assírio, nós temos o cativeiro do Sul também com Babilônia, mas depois estamos dando saltos, não é, grandes em tempo. Mas quando há uma ordem para reconstruir, então, Jerusalém, nós temos 3 ciclos de reconstrução, um deles, Zorobabel, o primeiro. Então, nós temos a reconstrução do templo, aliás, do altar do templo e da cidade com os muros. Os personagens são Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, com Zorobabel, ele recebeu uma oferta de ajuda daqueles do Reino do Norte para que pudessem ajudar na reconstrução. E então o texto de Esdras vai nos dizer que Zorobabel vai rejeitar essa ajuda, porque eles já classificavam essa miscigenação, essa mistura de cultos e de deuses que eram estranhos, então, portanto, os da Judéia não queriam se misturar com os samaritanos. Aliás, tem um outro personagem, por exemplo, Sambalate, que se enraiveceu, ardeu em ira quando tomou conhecimento da reconstrução dos muros em Neemias. E Sambalate vinha daquela região ali do norte. Então, essa divisão, ela é estrutural e chegou até os dias em que Jesus vai dialogar com uma mulher samaritana. Alguém rejeitado etnicamente, rejeitado pelos judeus. Então, por isso, ela interrompe o diálogo e vai dizer: mas como, sendo tu judeu, você quer falar com um samaritano? Então, há a necessidade de fazermos essa contextualização histórica, não é? Para entendermos que o Senhor Jesus rompeu essas barreiras, porque Deus não faz acepção de pessoas.
No capítulo anterior, vimos o propósito de Jesus em salvar um homem que era dos principais do Sinédrio, dentro da Judéia. Mas desde alguém com títulos a uma pessoa mais rejeitada, o Senhor Jesus trouxe salvação para todos. Então isso é a primeira parte. Temos muitos assuntos para falar ainda, não é? Vamos passar aqui a outros comentários, mas entender ainda mais curiosidades sobre Samaria. Vamos colocar o mapa aqui. Eu vou fazer só um comentário sobre o mapa e já vou passar para o pastor Rossetti. Sobre as vias usadas, né? Haviam 3 vias que o Senhor poderia ter feito esse caminho, né? Uma que era a mais usada principalmente pelos judeus, que evitavam Samaria, né? Porque não se davam, né? Podia haver conflito. Jesus era judeu, então, na lógica, ele não iria pela rota de Samaria, que era a rota mais perto, que é essa aqui. A roxa, né? É a roxa. E aí temos essa aqui beirando o Rio Jordão, que era a preferida de todos. Como já falamos em episódios anteriores, essa rota ela era muito fértil. Ela ia beirando o Jordão, então era onde os comércios, a fartura de alimentação, de pousadas, e era uma rota livre, muito usada. Então ela era a preferida de todos. E tem uma terceira que não aparece aqui, que era pela Via Maris. A Via Maris era a beira-mar, né? O Império Romano fez essa Via Maris, ela vinha desde o Egito, ia costeando ali por Jafa, Cesareia Marítima, e aí ela entrava, vinha para Cafarnaum, de Cafarnaum ia para Damasco e ia até lá na parte da Pérsia. E então, essa Jesus teria que descer, ir lá perto ao mar e voltar a subir a montanha. Não é provável que ele tenha feito essa, né? Ou, no caso aqui, como ele estava voltando de Jerusalém, indo para a Galileia, ele foi direto, porque ele diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Então, eu queria perguntar justamente para o pastor Eduardo, por que era necessário ele passar por Samaria? Olha, esse capítulo 4 do Evangelho de João é um capítulo extraordinário, né? Ele contém relatos maravilhosos, porque fala de atos gloriosos e poderosos de salvação que o Senhor Jesus realizou em 4 grupos de pessoas. Primeiro, a mulher samaritana. Depois, os discípulos. Depois, os samaritanos em si, porque veremos no decorrer da nossa história que a mulher samaritana chamou os seus conterrâneos para virem ao encontro de Jesus. E, por fim, ao final do capítulo, vemos a conversão do Régulo, né? Um aristocrata romano, não é? Que teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas esse encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana e a escolha do Senhor Jesus em seguir o caminho de Samaria é algo maravilhoso, né? Estava dentro do programa divino, este encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é uma coisa extraordinária porque o Senhor Jesus, o relato de João, ele tinha acabado de nos fornecer a informação de que o Senhor Jesus ele teve um encontro com Nicodemos. Nicodemos era um alto religioso que pertencia ao alto clero de Israel. Então era um fariseu, um homem
extraordinário dentro da vida do povo de Israel, e como nós vimos num evento, num capítulo anterior do nosso programa, o caráter, a virtude de Nicodemos. E o Senhor agora nos transfere de Nicodemos para a mulher samaritana. Em termos gerais, de um justo para uma pecadora, não é? Então, é exatamente nesse sentido que eu gostaria de ler em Colossenses capítulo 3, versos 10 e 11, que diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, de onde que o apóstolo ele obteve esse entendimento? Ele obteve esse entendimento do ministério do Senhor Jesus, porque no ministério do Senhor Jesus não havia barreiras, não havia aqueles obstáculos naturais que os homens criam em relação ao amor de Deus, à graça do Senhor Jesus, não é? Então, para ele, todos tinham igual importância, todos eram igualmente necessitados do amor e da graça do Senhor. E ele mostra isso exatamente no encontro com a mulher samaritana, né? Onde ele poderia ter escolhido o caminho da Pérea, né? Ele poderia ter escolhido a rota marítima, mas ele escolhe exatamente o caminho de Samaria, o lugar onde os ortodoxos, os judeus ortodoxos evitariam. Nem passariam por aquele local. Nem passariam por aquele lugar. Mas o Senhor Jesus, como o grande mestre, não é? Ele o grande rabi, né? Ele segue por este caminho e nos dá a descrição deste encontro tão maravilhoso que está registrado na palavra do Senhor. Então diz assim que é necessário que ele passe por Samaria, mas não pela geografia. E nem pelo costume, e nem né? pelo costume, por algo espiritual. E eu achei interessante que o pastor Eduardo comentou, porque ele vai de Nicodemos, um alto membro do Sinédrio, intelectual, ali um dos estudiosos da palavra, e judeu. E agora ele vai a Samaria, né, a uma mulher simples, onde havia... Então, aqui nós vemos que o Senhor, ele começa a dizer o que é o ministério dele, né? Ele deixa claro o que é o ministério do Senhor, que é para todos, no texto que o pastor Eduardo leu, né? Mas vamos voltar aqui, dar continuidade. Professor Vinícius, qual é a parte que nós podemos falar agora aqui? Bom, vamos chegar já no poço? Vamos trazer uma evidência aqui a respeito do poço, porque é um ambiente onde esse diálogo vai acontecer, né? Então, o poço, ele tem uma estrutura. Esse aqui é uma projeção de como seria um poço naquela ocasião. Nós vamos ver uma terminologia, uma expressão, por exemplo, água viva, né? Água viva era uma expressão usada para águas que corriam. Poderia ser as águas de um rio, poderia ser até mesmo um lençol freático. Sim. Então, para uma mulher, então, que ouviu-se, ele te daria água viva, ela estava ainda no entendimento de que era a água lá do fundo do poço, uma fonte onde ela não precisasse buscar água, não é? Rotineiramente. Mas veja, dentro de uma estrutura, nós temos aqui uma construção com uma perfuração de rocha, não é? Uma área de pavimentação,
e que, aliás, nos dias do Velho Testamento, uma região como essa seria até como uma praça, um lugar de encontro, né? Porque a necessidade de buscar água para a higiene, a água para o próprio consumo, para os rebanhos, isso era muito comum. Então, era necessário ter uma corda, né, algo que fizesse com que descesse, então, o recipiente, buscar água. Era uma escavação, não é? Aquela região é de uma rocha calcária, né? Então, nós temos aqui uma projeção de como seria, então, uma estrutura de um poço, sendo necessário uma corda, sendo necessário ali um balde e até mesmo um outro objeto que nós vamos ver é o próprio cântaro, né, que a mulher carregava para que depois de buscar a água, levasse então essa água no cântaro. Essa então é uma estrutura aqui de o poço, né, daquela ocasião. Só ainda falando sobre o poço, desde antigamente, né, conforme o professor Vinícius já falou, lá desde Jacó, e esse era um poço considerado um dos poços de Jacó, tanto Abraão quanto Jacó, eles compraram terras com poços. E os poços, né, como foi falado aqui, comparando para os dias de hoje, vamos pegar aqui os ônibus intermunicipais, né? Eles têm os paradouros nas BRs, onde para ali, o povo vem, se alimenta, bebe e depois continua a viagem. Aqui vinham as caravanas, desde o tempo de Abraão, Jacó e o passado, os poços, eles eram paradouros. Vinha a caravana de um lugar aqui, da Via Maris, vinha outra da Galileia, vinha outra da Judéia, vinha outra lá de próximo ao Rio Jordão, e eles paravam aqui para se abastecer. Então era até comum ter lugar de comércio ali perto, vender uma coisa, vender outra, e se encontrarem povos de muitos lugares, que foi o caso aqui, né? Encontro de um judeu com um samaritano no poço de Jacó. Então, até porque poço de Jacó, né? Estamos falando de, obviamente, uma herança que foi dada desde a era patriarcal, uma história que é importante ser lida, não é? Que está relatada em Gênesis 33, em que essa área é adquirida e Jacó, então, vai transferir essa herdade posteriormente para José. Então, é importante nós termos essas referências, porque nós vamos lendo e sabendo que essa, de fato, era uma área que pertencia à história patriarcal dos judeus, não é? Como um todo, dos hebreus, né? Vamos colocar assim por enquanto, porque era como eram conhecidos naquela época, e que passou a ser, inclusive, um lugar de veneração, de culto por aqueles que moravam naquela região. Então é importante nós termos a referência patriarcal, porque enquanto nós temos um lado os judeus que praticavam, que cultuavam em Jerusalém, depois de serem separados, os de Samaria já procuravam a adoração aqui. Também nós vamos ver os nomes no Velho Testamento, Siquém. No Novo Testamento nós vamos ver Sicar, a mesma cidade, né? Mas aí na questão hebraico, depois, não é, a língua da ocasião dos tempos do Senhor Jesus. Então nós vemos que esse local aqui era uma referência. Para os samaritanos pertencia à história patriarcal. E agora, então, esse poço vai ser alvo do diálogo, das perguntas, dos questionamentos e, inclusive, do ensinamento que o Senhor Jesus vai deixar para aquela mulher. Bom, vamos passar ao pastor Eduardo. E também podemos colocar uma coisa assim, né? O reino da Judéia tem o templo. Nós temos o poço de Jacó, então eles não queriam se desligar, né, do gen, né, do gen judeu, do gen de Israel, que é o nome de Jacó. Professor Eduardo. Esse encontro
de Jesus com a mulher samaritana nos faz compreender o seguinte: o Senhor Jesus, ele não tinha, vamos dizer assim, um padrão fixo de evangelização. Ele evangelizava de uma maneira diferente dependendo do local onde ele se encontrava. Então, para cada tipo de pessoa, ele usava uma estratégia diferente para atingir o objetivo, para chegar ao alvo que ele desejava em relação à transmissão da sua herança de fé. E, portanto, quando ele chega a esse local, ele aguarda a saída dos discípulos e a chegada da mulher. Quando a mulher chegou, estava Jesus e ela sozinhos. Não havia ali interferência. O Senhor esperou aquele momento para estar a sós com aquela mulher, para que ele pudesse dialogar de modo franco e ela também não se sentisse constrangida estar na presença de outras pessoas. E foi neste ambiente que ele estabeleceu um dos mais ricos diálogos que nós temos notícia na palavra do Senhor. O Senhor Jesus dialogando com a mulher samaritana, né? E nós vemos que o conhecimento que a mulher samaritana vai obtendo do Senhor Jesus é um conhecimento gradativo, não é? Primeiro, ela vê o Senhor Jesus como um judeu, né? E nós vemos isso aqui, ó, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Depois, com o decorrer do diálogo, ela diz assim: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Então, ela deixou de vê-lo como um judeu e passou a ver assim: és tu maior que do que Jacó? Depois, à medida em que Jesus ele vai conversando com ela, ela diz assim: vejo que és profeta. Tá certo? Vejo que és profeta. E no final, ela diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Né? Messias, então, né? Então, o conhecimento que ela vai obtendo a respeito de Jesus vai crescendo à medida em que ela vai dialogando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele vai mostrando detalhe por detalhe. Primeiro, ela apresentou as suas objeções, né? És judeu, eu sou samaritana. Depois, ela tentou transferir essas objeções para a questão religiosa, né? Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos neste monte, que era o Monte Gerizim. E aí o Senhor Jesus mostrou que muito mais do que questões religiosas ou questões sociais, ela precisava de uma coisa para a conversão dela: ter consciência do seu pecado. A consciência do pecado, a consciência da nossa transgressão é que nos leva à necessidade a sede da alma, a necessidade de salvação. E o Senhor, então, mostrou onde estava a base do pecado daquela mulher. Vai e chama o teu marido. E ela, então, teve naquele momento a consciência de que ela não estava numa condição muito favorável, né? E o Senhor Jesus, então, se revela a ela, né? Eu sou a água viva, eu tenho para você o que você precisa, tá certo? Mas, pastor Eduardo, nós já estamos bem adiantados no nosso tempo e por isso nós vamos fazer uma interrupção aqui
Mas nós já vamos iniciar o próximo capítulo com esses 4 itens tão importantes, né? Nós vamos retornar ao primeiro item, o segundo, o terceiro e o quarto. O pastor Eduardo vai detalhar para nós, porque há uma riqueza tão grande que não queremos resumir isso, né? Vamos nos aprofundar nisso. Então nós vamos encerrar aqui esse episódio, mas já deixando esse release aqui do pastor Eduardo, e já vamos iniciar o próximo com esse assunto que é tão rico. Então, vamos nos despedir aqui hoje. Paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, professor Eduardo, pastor Eduardo. A paz do Senhor a todos. Que não deixa de ser um professor, né? E a paz do Senhor a todos.